Fala pessoal, bem-vindo à aula número 85 de C aqui do canal de Aluno para Aluno. Nessa aula aqui, para reforçar tudo que a gente viu nas últimas 4 aulas sobre manipulação de arquivo na linguagem C, nós vamos criar uma função chamada copiar conteúdo, que vai responsável de copiar o conteúdo de um determinado arquivo em um outro arquivo. Certo, então vamos lá, vamos iniciar aqui. É importante nessa aula aqui já ter visto as últimas 4 aulas, então se você caiu nessa aula aqui de paraquedas, não deixe de checar as aulas anteriores. Então vamos lá, primeiro de tudo aqui, eu vou criar o nosso ponteiro file. Então eu vou criar aqui file, vou dar o nome dele de file1 e vou chamar a função fopen. E agora, essa aula aqui, se você seguiu as últimas 4 aulas, você deve estar falando que pô, essa interface aqui é um pouquinho diferente. Dessa vez aqui eu vou estar fazendo esse programa no sistema Mac. Por que eu estou fazendo isso aqui? Simplesmente para mostrar para todo mundo que usa Linux ou sistema Mac como que funciona aqui para utilizar a função fopen. Se você utiliza o Windows, é só fazer do modo que a gente fez aqui nas últimas 4 aulas. Se você usa Linux e Mac, essa aula que vai ser boa para você entender isso aqui. Então, primeiro de tudo, onde que está localizado o meu arquivo de onde eu quero ler os dados? Então, vou dar aqui minimizar. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho esse arquivo aqui chamado arquivo1.txt. O conteúdo desse arquivo é pão com mortadela, pão com presunto queijo, pão de queijo. Eu quero ler dados desse arquivo. Então eu tenho que especificar aqui o diretório daquele arquivo. Como que eu vou fazer isso? Vou escrever aqui users. Aí eu vou escrever igitalo. Isso aqui, igitalo, obviamente vai mudar. No seu computador vai ser outro nome de usuário. Aí eu vou escrever desktop. E o nome do meu arquivo. Arquivo 1.txt. Novamente, se você estiver utilizando o Windows, isso aqui vai ser diferente, só fazer como a gente fez nas aulas anteriores. Se você estiver utilizando Linux e Mac, dessa maneira aqui. Continuando aqui agora, em qual modalidade eu quero utilizar a nossa função fopen? Eu quero ler dados desse arquivo. Então vou colocar a letra R, de read, para ler dados desse arquivo. Bacana. Agora, nós temos que fazer aquele controle para verificar que a nossa função fopen realmente conseguiu ler dados desse arquivo aqui, se ela conseguiu abrir esse arquivo. Vamos supor que caso esse arquivo não exista, o nosso programa não pode continuar. Como que a gente faz essa verificação? Eu vou dar aqui, se o nosso file1 foi igual a nulo, quer dizer que a nossa função fopen não fez o trabalho dela, eu vou dar um printf aqui, dizendo não foi possível abrir o arquivo, certo? E aí a gente vai dar um retornar para fechar o nosso programa. Então fizemos a verificação se a nossa função fopen realmente conseguiu retornar o endereço do nosso arquivo. Agora eu preciso criar o nosso segundo arquivo, o nosso file, ponteiro aqui, file2. E aqui eu vou dar até um copiar, eu vou dar um copiar em tudo isso aqui, colar aqui embaixo. E agora, onde que eu quero criar esse meu segundo arquivo? Porque eu quero copiar os dados no meu arquivo 1.txt em um outro arquivo. Então onde que eu vou jogar esse arquivo? Eu vou jogar no mesmo endereço do arquivo 1, então users, igitalo, desktop, só que o nome eu vou mudar, eu vou colocar que eu vou jogar esse aqui no arquivo 2, eu vou criar um outro arquivo txt chamado arquivo 2. E em vez de abrir na modalidade R, eu quero abrir esse arquivo na modalidade W, para escrever no arquivo. Bacana. Agora que a gente tem os nossos dois arquivos, nossos dois ponteiros file, eu vou chamar a minha função copiar conteúdo. Então, copiar conteúdo. O primeiro argumento que ela recebe é de onde eu vou copiar o conteúdo. Então, file1. E o segundo argumento é onde o conteúdo vai ser copiado. Então, file2. Chamamos a nossa função. Por último, nós vamos chamar nossas funções fclose para file1, fclose para file2, para fechar os nossos arquivos, os nossos ponteiros aqui. Bacana, a última coisa que falta agora é escrever o código que vai realmente fazer o que a gente está querendo, aqui na nossa função copiar conteúdo. Então vamos lá, vou escrever aqui. Primeiro de tudo, eu vou criar um vetor de caracteres chamado leitor, que eu vou dar o tamanho de 1000. E agora eu vou chamar a nossa função fgetS, que vai ser responsável de ler todo o conteúdo contido no nosso file1.
Então como que eu vou fazer isso? Eu vou dar aqui um ciclo while e eu vou chamar minha função fgetS. A nossa função fgetS, como a gente já viu, recebe três coisas. Primeiro de tudo é o endereço aqui para o nosso vetor de caracteres. Então eu vou escrever leitor. Segundo, recebe o número máximo de caracteres que essa função vai estar lendo. Então eu vou colocar aqui 1000, que é aqui o tamanho do meu vetor. E por último, recebe de onde essa função vai estar lendo. Então vai estar lendo de file1, nesse nosso ponteiro. Isso aqui, esse ciclo vai acontecer enquanto o nosso arquivo 1.txt estiver retornando para a gente informação. Ou seja, essa função aqui vai lá na primeira linha do nosso arquivo, vai ler. Vai tentar ler a segunda linha. Se a segunda linha tiver informação, eu quero que leia aquela informação também. Se a terceira tiver, leia aquela também. Então esse nosso ciclo aqui vai ser executado até que toda a informação do nosso arquivo 1.txt não tenha mais informação. Então enquanto for diferente de nulo. Então esse ciclo aqui, enquanto for diferente de nulo, ou seja, não tiver mais conteúdo para ser lido, esse ciclo vai continuar a ser executado. Posso até deletar isso aqui. E agora eu vou chamar o nosso camarada fputS. Então se nessa linha aqui nós obtemos todo o conteúdo do nosso file1, nessa linha aqui eu quero agora escrever o conteúdo que foi armazenado em leitor no nosso file2. O que a nossa função fputS recebe? Recebe aqui o endereço do nosso vetor de caracteres, então vou colocar leitor, e recebe o ponteiro file onde eu quero copiar esse conteúdo. Então file2. Jogamos aqui o nosso file2. Terminamos. Muito simples a função. Então criamos um vetor de caracteres, lemos o conteúdo de file1 e copiamos o conteúdo de leitor, que foi obtido aqui em cima, em file2. Vamos executar esse programa então e ver o que acontece. Rodou. Olha só que na minha área de trabalho, aqui em cima, ó, um outro arquivo aqui. Ó. Cria um outro arquivo. Vamos ver o que aconteceu com o nosso arquivo txt1. O mesmo conteúdo está aqui, perfeito. No nosso arquivo 2txt, olha só, foi copiado a informação de arquivo txt1. Então esse aqui é o nosso arquivo txt1, pão com mortadela, pão com presunto, queijo, pão de queijo. Arquivo 2txt, pão com mortadela, pão com presunto, queijo, pão de queijo. Copiamos. Trazer isso aqui de novo. Então basicamente era isso. Essa aula aqui foi bem rápido, considerando que as últimas 4 aulas já estavam bem fixadas. Te vejo então na próxima aula. Se esse vídeo te ajudou, como sempre, não deixe de clicar aí no botão curtir, que ajuda muito o canal. E inscreva-se também para receber as novas aulas quando elas estiverem prontas. Até mais, te vejo na próxima aula.